Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria. Estou aqui para ler uma palavra com vocês. Como eu tenho dito nos vídeos, estarei sempre que possível lendo uma palavra com vocês, meditando por meio dela, fazendo uma oração, né? Para que o amor de Deus chegue nos corações mais distantes do amor de Deus. Chegue nos corações mais fechados, nos corações mais endurecidos, porque todos nós precisamos do amor de Deus, todos nós precisamos do amor de Deus para preencher as nossas carências, para preencher os nossos vazios, para nos direcionar ao melhor a fazer. O que a gente tem que fazer de correto, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, o que a gente não deve fazer. Então, o amor de Jesus por nós nos ensina a seguir o caminho correto, a não desviarmos do caminho de Deus. Jesus nos ensina para que a gente possa segui-lo. Ele diz a mim, ele diz a você, segue-me, segue-me. E é isso que Jesus quer dizer hoje para vocês, por meio desse vídeo, por meio dessa palavra, né? Então, estarei lendo aqui a palavra com vocês. Primeiramente, quero pedir ao Espírito Santo que me conduza por meio desta palavra, para que eu possa meditar por meio dela, para que possa tocar todos os corações, tocar o meu coração primeiramente, Senhor, para que possa tocar o meu coração, para que possa tocar o coração desta pessoa que está assistindo esse vídeo. Toca os corações, Espírito Santo, enche-nos com o teu amor infinito, com os teus dons. Bendito seja, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos ilumine sempre. Quero pedir também a intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então agora irei ler essa palavra com vocês que está em João, capítulo 15, versículo do 1 ao 17. A videira e os ramos. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e eu vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos,
sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai, e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Esse é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Vós sois meus amigos, se fazer o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra é Jesus falando conosco, é Jesus falando comigo, com você. A palavra da videira e dos ramos é uma palavra muito específica, não é mesmo? Porque ela diz aqui que ele é a videira, nós somos o ramo. E todo aquele que produz, todo o ramo que não der fruto em mim, em Jesus, ele cortará. E ele podará, ele vai moldar todo o que der fruto para que produza mais fruto. E o que isso significa? Significa que aquele que não fazer a vontade do Pai será lançado fora, será cortado. Se nós não fizermos a vontade de Deus, nós seremos cortados fora. Se nós não fizermos a vontade de Deus, nós não vamos para o céu. Muito específico. Gente, Jesus está falando aqui que ele é a videira. Nós somos os ramos. Nós somos os ramos da videira que é Jesus. Então, o ramo não pode dar fruto, né? Não pode dar fruto aqui, todo ramo que não der fruto será cortado. Nós precisamos permanecer. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Não, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Então, nós devemos permanecer juntos com Jesus, porque se nós se distanciarmos de Jesus, se nós deixarmos Jesus, se nós virarmos as costas para Jesus, nós não vamos produzir frutos, nós não vamos produzir graças na nossa vida, porque é tão difícil viver a vida com Deus, imagina sem Deus. É tão difícil viver junto com Jesus, imagina sem Jesus, gente. A gente não é nada, e está escrito também aqui, deixa eu achar aqui, né? Se alguém... Ele secará. Mas está escrito aqui, né? Que Jesus fala conosco: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não somos nada. Nada. Então, nós precisamos seguir os mandamentos de Deus. Por que os mandamentos de Deus são tão necessários para a nossa vida, a nossa vivência terrena? Porque, relembrando os 10 mandamentos, vamos relembrar os 10 mandamentos? Eu sei, mas vamos relembrar aqui para que fique bem claro, para que a gente não esqueça, né?
para que a gente não esqueça dos 10 mandamentos de Deus, os mandamentos que Deus nos deixou, que seria o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro mandamento, guardar os domingos e festas. O quarto mandamento, honrar pai e mãe. O quinto mandamento, não matar. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade, sexo fora do casamento. O sétimo mandamento, não furtar. O oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. O nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Pronto, relembrando os 10 mandamentos, porque aqui Jesus nos diz, como o Pai me ama, assim também vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Esse é meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus deu a vida por mim, por você. Então, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, né, gente? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e consequentemente, amar o próximo a nós mesmos. Então, nós devemos guardar os mandamentos. Por quê? Porque guardando os mandamentos de Deus, nós iremos dar frutos. Guardando os mandamentos de Deus, nós iremos dar frutos, porque nós estamos unidos à videira que é Jesus. Mas sem Jesus, nós não daremos frutos algum. Porque nós não vamos dar frutos e nós não vamos ter resultado da busca em Deus. Então, não é que a igreja católica, não é que a religião tenha tantas regras, mas a igreja tem tanta regra. Mas a igreja tem isso, tem aquilo, tem mandamento, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, é a palavra, é Deus que nos deixa os mandamentos. É Deus, é lei de Deus. Se você está contrário aos mandamentos de Deus, às leis de Deus, às regras, você está contrário a Deus, a palavra de Deus. É por isso que muita gente foge, né, de pregação, foge de palavra, foge de tudo que está relacionado a Deus. Porque não quer seguir o mundo, quer seguir as coisas do mundo, quer fazer a vontade do mundo, não quer fazer a vontade de Deus, não quer fazer a vontade do Pai. Então não é questão somente de religião, é questão de lei de Deus, é questão de palavra de Deus, é questão de mandamento. Se o mandamento de Deus diz não pecar contra a castidade, nós devemos seguir. Maria, mas não é fácil. Não é fácil do jeito que você fala. Não é fácil, eu sei. Eu também sei que não é fácil. Eu vivo um noivado, eu vivi um namoro santo, porém com as suas dificuldades. Eu sei o que é isso. Vou fazer 6 anos que eu estou junto com a mesma pessoa. Graças a Deus irei casar com ele, que é a pessoa que Deus colocou no meu caminho, né? E colocou eu no caminho dele. Então, eu sei como é. Não é fácil mesmo viver aquilo, viver os mandamentos de Deus. Não é fácil você amar, que nem você amar uns aos outros, você amar até mesmo os seus inimigos. Não é fácil. Não é fácil, mas é necessário, é preciso, tem que fazer. É uma, sabe? É um mandamento, é uma lei. É uma lei de Deus. Se é lei de Deus, nós devemos seguir, porque se nós não seguimos os mandamentos de Deus, nós não vamos dar frutos. Se nós não
seguimos esses 10 mandamentos, que são os princípios, o princípio, né? Para nós sermos bons cristãos, nós não daremos frutos. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós não daremos frutos. Se nós não tomarmos, se nós não seguimos o primeiro mandamento, nós não daremos não daremos frutos. Não matar literalmente, não matar uma pessoa, mas também não matar falando injúrias sobre alguém. Não levantar falsos testemunhos sobre alguém. Né? Chegar e levantar calúnia, falar mentiras sobre alguém para mais pessoas, para prejudicar aquele alguém, para prejudicar aquela pessoa. Não é mesmo? Não desejar a mulher do próximo e o homem do próximo também. Aqui fala mulher, mas também o homem do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Então, esse é o princípio. Esse é o princípio. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Aqui nós devemos seguir. E se nós não seguimos, se nós pecamos contra um desses mandamentos ou contra vários desses 10, nós estamos pecando mortalmente, que são pecados muito graves. Pecado é pecado, mas o pecado mortal é muito grave, que atinge diretamente os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, o princípio de tudo: para dar frutos, nós devemos seguir os mandamentos de Deus. Não é questão apenas de religião, de igreja. É questão de ser um bom cristão, de fazer a vontade de Deus. Não é apenas, a religião, ela impõe isso. Deus impõe isso. Deus nos fala por meio dos 10 mandamentos. Não deve fazer isso, não deve, e deve fazer isso, deve amar, não deve fazer isso. Então, nós devemos seguir, né? Nós devemos seguir. E eu vou ler mais uma palavra com vocês, que é muito necessário também, que vem logo em seguida, também está em João, capítulo 15 também, porém a continuação. Capítulo 15, versículo 18 ao 25, que diz assim: ódio do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se vós fôssemos do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vós farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conheces aquele que me enviou. Mas vos farão, né? Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora as viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, aqui é Jesus falando: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes que a vós. Bem específico, né? Odiaram a Jesus. Então, se nós seguimos Jesus, se nós seguimos a videira, se nós dermos bons frutos, se nós seguimos a vontade de Deus, se nós lutamos contra o pecado, se nós não concordamos com o mundo, se nós não concordamos com as pessoas do mundo, nós estamos fazendo a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Então o mundo vai nos odiar. Então as pessoas vão falar que nós somos loucos, que nós somos radicais. Porque Jesus ele era tido como louco, como radical, porque ele fazia a vontade de Deus. Porque ele ia
contra o pecado, ele ia contra a lei dos homens, mas ele seguia a lei de Deus, a lei do Pai. Então, o mundo o odiou. Muitas pessoas. Nós amamos Jesus porque nós somos cristãos, mas as pessoas que não são cristãs, elas não gostam de Jesus, não. Elas não amam Jesus. Muitas vezes não querem nem ouvir falar de Jesus. Ou tiram sarro de Jesus. É muito sério. E ele, só por meio dele, há a salvação. Estão zombando de coisas sérias, estão zombando de Deus. E só por meio de Jesus, que ele morreu por nós, há a salvação. Só ele, só nele se encontra a salvação, para que você seja salvo, para que eu seja salva. Nós devemos lutar contra o pecado. Nós devemos persistir em Deus, persistir seguindo Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Não é fácil, mas para que a gente seja salvo, a gente não está salvo ainda. Ai daquele que acha que já está salvo, que fala Senhor, Senhor. Não, você não está salvo. Se em algum momento da sua vida você foi em alguma seita, em alguma denominação e falaram para você, você já está salvo, mentiram para você. Se em algum momento da sua vida você foi em alguma igreja, você que está me escutando, e falaram para você assim, você já está salvo, vem para essa igreja, segue a nossa igreja que você já está salvo, os outros todos estão errados. Não, mentiram para você. Para você conseguir a salvação, para você buscar a salvação, para você conquistar a salvação em Jesus, você precisa persistir. Você precisa correr. Você precisa perseverar. Você precisa dizer não. Estava tendo o PHN agora, né? Terminou agora domingo. Maravilhoso. Eu assisti, eu quero muito ir. Eu tenho esse desejo no meu coração de ir. Se Deus quiser, eu tenho um desejo muito grande de ir no PHN. É maravilhoso. As pregações, né? Vão diversos padres, pregadores, né? O Frei Gilson, né? Esse ano não teve o padre Paulo Ricardo, mas é um padre também que é muito ungido. O padre José Augusto, eu amo ele é maravilhoso, ele fala e toca no coração e ele tem firmeza na hora de pregar. Então eu estava assistindo as pregações dele, foram muito precisas para todos os jovens, para todos nós. Enfim, nós devemos dizer como no PHN, como lá, por hoje não ao pecado. E quando nós dizemos não ao pecado, nós estamos fazendo a vontade de Deus e não fazendo a vontade da carne, porque a carne é nossa inimiga também. Nós temos três inimigos. O mundo, a carne e o diabo. 3. Não é só o inimigo, não é só o diabo. Nós temos 3 inimigos. O mundo, a nossa carne, a nossa própria carne, as nossas próprias vontades, os nossos próprios impulsos, que é o pior inimigo. Ah, o diabo também. O diabo é o pior, mas a nossa carne não fica para trás não, gente. Porque se a gente der brecha na nossa carne, nós estamos fazendo a vontade do demônio, do diabo. E quando nós dizemos não para o pecado, não, e não, se você tem vício na pornografia, se você tem vícios assim impuros, que você está pecando contra um mandamento, né? Porque quando você peca contra a castidade, aqui ó, não pecar contra a castidade, quando você tem um vício na pornografia, na masturbação, nesse pecado específico, ou até mesmo no sexo desregrado, onde você faz sexo com o ficante, imagina, uma pessoa que você não tem nem compromisso, ou você faz sexo com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, quando você faz sexo com uma pessoa que você não é casado, que você não é casada, você está pecando contra a castidade. Mas como assim? Mas que absurdo, eu não posso fazer sexo com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu gosto, com a pessoa que eu quero estar junto? Não pode. Tá falando aqui, não pode.
Como que você vai fazer sexo? Se, ó, por exemplo, você tá no namoro, você tá conhecendo a pessoa, você tá, sei lá, meses conhecendo a pessoa, você tá 1 ano conhecendo a pessoa, nem sabe se vai dar certo aquele namoro. E aí você faz sexo e se entrega pra aquela pessoa. E aí depois termina. Como que você fica? Sabe, gente, você tem que... É simples, Deus é específico. Você vai ficar usando seu corpo toda vez, toda vez, toda vez? Vai ficar toda vez, toda vez, toda vez, toda vez que você conhecer uma pessoa, toda vez que você encontrar uma pessoa, você vai fazer isso? É pecado. Deus é muito específico aqui. Você deve dizer não a esse pecado. Um deles é esse, né? Que é o que mais tem aí, é o pecado contra a castidade. É o sexo desregrado, o sexo fora do casamento. Agora, se você está aqui me ouvindo, se você está assistindo esse vídeo e já fez... Ah, mas eu já fiz, Maria. Eu já cometi esse pecado. Ah, mas eu também peco, claro, mas eu não... Né, eu luto para não fazer isso, né? Antes de me casar. Mas se você já... Ah, mas eu já cometi esse pecado. Ah, Maria, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já pequei contra a castidade várias vezes. Pede perdão a Deus, vai até o padre, vai... Pede perdão a Deus e retorna ao Pai. Pede a Deus o perdão. Ah, Maria, mas eu já pequei contra a castidade. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já fiz aquilo. Pede perdão a Deus. Deus vai te perdoar, mas você precisa se arrepender, porque se você não se arrepender, não adianta nada. Porque aí você vai continuar no pecado. Você vai continuar fazendo de novo, de novo, de novo. Entendeu? Então, a gente deve renunciar, como eu falei nos outros vídeos, renunciar esses pecados. Renunciar a nossa própria carne pra gente dar bons frutos, pra gente seguir a videira que é Jesus. Para seguir os mandamentos, nós precisamos seguir os mandamentos, fazer a vontade de Deus e não pecar. É isso que Deus quer de nós, para que nós... Ele quer muito mais de nós, claro, mas Ele quer o nosso sim, Ele quer a nossa obediência. Ele quer que a gente siga mandamentos. Sem seguir mandamentos, se a gente não seguir mandamentos, a gente não é salvo. Se a gente não fizer a vontade do Pai, se a gente não fizer a vontade de Jesus, se a gente não buscar Jesus, a gente não vai ser salvo. Pelo amor de Deus. Aí as pessoas falam, ah, mas morreu, a pessoa morreu, ah, tá lá no céu, tá bonitinho no céu. Gente, como diz o padre José Augusto, nós devemos falar a verdade para as pessoas. Existe o inferno, não existe só o céu, existe o inferno também. Se você faz a vontade do mundo, se você faz a vontade da carne, da sua carne, se você faz a vontade do demônio, infelizmente você não está seguindo a vontade de Deus e você está em caminho, você está seguindo o caminho largo, o caminho do inferno. E Deus não quer que você perca a sua alma. Deus não quer, Deus quer te salvar, Jesus quer salvar a sua alma. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós temos vários defeitos, pecados, mas nós devemos lutar contra a nossa própria carne. Além do pecado, né, dos impulsos sexuais, das vontades sexuais, nós também, que nós devemos lutar contra, que nós não devemos cair nesse pecado, também tem os pecados ali do cotidiano, da raiva, né, do estresse, que nós somos seres humanos, todo mundo vai passar estresse, do orgulho, da prepotência. E a cada dia nós vamos pedindo a Deus, Deus me ajuda a me tornar mais humilde, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque não é fácil mesmo, mas nós devemos lutar contra tudo isso. Não sermos pessoas apegadas, não sermos pessoas apegadas a nada, nem mesmo a nossa própria família, não sermos pessoas assim apegadas, nós não devemos ter um amor ciumento, nós não devemos ter um amor apegado às pessoas. Lutar contra isso, lutar contra os nossos impulsos, lutar contra a nossa própria carne. Não é mesmo? E é verdade, eu sou jovem.
Não é fácil, não é mesmo? Tantas coisas que acontecem na vida da gente, né? E a gente fica, enfim, e a gente deve, e o amor é uma decisão, não é só um sentimento, então a gente deve decidir amar, não é fácil, muitas vezes a gente vai ser, sabe, as pessoas não vão agradar a gente o tempo todo, a gente nem deve também querer ser agradado o tempo todo. Jesus não agradou a todos, e se você fizer a vontade dele, você também não vai agradar a todos, você vai mais desagradar do que agradar. Mas prefira desagradar aqueles que estão no mundo, aqueles que estão fazendo a vontade do mundo e a vontade do demônio. Prefira. Diga não ao mundo, diga não ao demônio, diga sim a Jesus. Sim, eu te aceito, Jesus, em minha vida. Sim, eu quero fazer a tua vontade porque eu quero ser salvo, porque eu quero ser salva, porque eu quero que a minha família seja salva. Mas para que você queira que a sua família seja salva, você precisa também interceder por ela. Rezar pela sua família, rezar pelos seus irmãos, rezar por todas as pessoas que você ama, rezar pelos seus pais, rezar pelas pessoas que você quer bem, né? E nós também devemos amar a nossa família, nós devemos amar, mas como eu falei, não se apegar a ninguém, mas amar sim. Mas também amar uma pessoa desconhecida da rua, que, sei lá, você passa pela pessoa, você precisa amar também. Você precisa amar a todos, não só viver fechado no seu mundo. Sabe, não só ficar fechado ali. Quando alguém precisar de você, quando alguém dizer, eu preciso disso, não questione, apenas ame, apenas ajude. Como eu falei, nós devemos amar as pessoas que estão mais próximas de nós, porque elas são as responsáveis pela nossa santificação, né? Que muitas vezes é onde mais tem conflitos dentro da família, não é mesmo? Tem opiniões, cada um tem um jeito, mas nós devemos amar. Então, gente, é isso. E as pessoas que estão também fora, né? Estão pro lado de fora da nossa casa, nós também devemos amar. Ah, mas aquela pessoa do meu trabalho é difícil. Mas aquela pessoa do meu trabalho, ela me insulta. Interceda por ela, ore por ela, peça misericórdia por ela. Peça a Deus, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Senhor, que o seu amor encontre essa pessoa. Reze por ela. Ah, mas essa pessoa tem ciúme de mim. Mas essa pessoa tem inveja de mim. Essa pessoa fala mal de mim. Essa pessoa não gosta de mim, Maria. Essa pessoa não gosta. Essa pessoa ela me insulta. Essa pessoa me ignora. Essa pessoa é arrogante comigo. Essa pessoa não posso falar nada. Essa pessoa é isso. Essa pessoa é aquilo. Essa pessoa me persegue. Entenda. O Deus que há em você a incomoda. Não é sobre você só. Não é sobre a gente. A gente precisa de humildade e entender que a gente não é nada. Que a gente é muito pequeno. É Deus. Deus é maior do que tudo. E o Deus que está em mim, o Deus que está em você, Ele sim que incomoda. A luz que você leva, se você é um bom cristão, se você segue Jesus, você tem uma luz. E a luz que tem em você vai incomodar, mas é a luz que tem em você. É Jesus que habita em você, não é você. Você é apenas um instrumento. Você faz a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, as pessoas vão se incomodar. É isso. E as pessoas muitas vezes não gostam da gente sem motivo, dos cristãos, né? Muitas vezes sem motivo. Ah, mas a pessoa não gosta de mim. Não gosta. Gente, fique em paz. Seja você. Continua. Persevere. Queira ser melhor a cada dia. Amar a Deus, amar e persistir e renunciar ao pecado e renunciar a si mesmo, os seus defeitos, os seus pecados, as suas vontades, os seus impulsos. Olhe para o seu coração, o que você precisa mudar. Não olhe somente para os outros. Eu digo isso para mim também. Isso serve para mim também. Então vamos pedir a Deus a graça de seguir a videira que é Jesus, de fazer a vontade de Deus, de seguir os mandamentos com perseverança para que
possamos agradar a Deus e não ao mundo. Para que nós possamos dar bons frutos. Senhor, eu quero entregar essa palavra, que nós possamos vivenciar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda a cada dia. Que nós possamos enxergar as nossas misérias, que nós possamos enxergar aquilo tudo que há de ruim em nós, para seguir a Tua vontade. Eu entrego meu coração, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo a Ti, Senhor Jesus. Bendito seja o Seu nome, glórias a Ti, glorificado seja, bendito seja. Que a Virgem Maria leve até o Senhor, até os pés do Senhor Jesus, as nossas orações, os nossos pedidos, que ela interceda por nós. Bendito seja o teu nome, Jesus, tu que és a salvação, somente por meio de vós há a salvação. Jesus, eu creio, eu espero, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.